Obrigado por continuar com a gente. Continuamos falando sobre o tema Receita para um desastre familiar, usando a história da família de Isaac, Rebeca e seus filhos como pano de fundo para a nossa reflexão. Na primeira parte nós vimos a receita de Jacó e agora veremos a receita de Esaú com o potencial de provocar um desastre em qualquer família. A família de Isaac é um exemplo negativo que não deve ser imitada por nós, mas certamente deve ser estudada. Definitivamente, não podemos cair nos mesmos erros, mas precisamos sim conhecê-los e fugir deles. Mas o que cooperou para o final melancólico da família de Isaac e Rebeca, afinal? Falando com franqueza, um conjunto de erros de cada um dos seus membros. Isaac errou, Rebeca também, Jacó tem sua parcela de contribuição, assim como Esaú também tem. Você já acompanhou os dias posteriores a um desastre aéreo? Um avião caiu e pessoas morreram. Então, inicia-se uma investigação para descobrir as causas do acidente. Quem errou? Houve falha humana, falha mecânica ou operacional? As agências que fazem esse tipo de investigação acreditam que um desastre aéreo é provocado por um conjunto de fatores, uma combinação de erros e falhas nos protocolos. É o que causa um acidente aéreo e nunca um erro isolado. Foi esta combinação de erros de cada um dos membros da família que provocou resultados tão trágicos. A história da família em questão encontra-se no livro de Gênesis. E caso você já tenha feito a leitura da história, entre os capítulos 25 até o final do livro, provavelmente você deve conhecer a história de Esaú. Qual foi a sua impressão quando leu a história de Esaú pela primeira vez? Pode ser sincero. Provavelmente você pensou que Esaú era um cara legal, gente boa, um cara do bem, que foi enganado pelo seu irmão aproveitador. É possível, talvez, que você também tenha ficado indignado e considerando que Esaú sofreu uma grande injustiça por parte do seu irmão. Isto acontece quando usamos o julgamento moral dos dias atuais para tentar compreender verdades espirituais profundas, contidas em fatos históricos que aconteceram em uma cultura e em uma época bem diferentes das que vivemos. Vou te contar um segredo para compreender a Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia explica-se a si mesma. A melhor maneira de interpretar um fato que parece ser obscuro em um trecho da Bíblia será explicado em outro trecho da própria Bíblia. Assim, a melhor forma de compreender uma história nebulosa do Antigo Testamento é verificar o que o Novo Testamento fala sobre ela. Quando isso acontece, você encontra uma luz, um holofote para iluminar aquela passagem obscura. No caso particular de Esaú, encontramos mais do que uma luz. Quando lemos Hebreus capítulo 12, encontramos um verdadeiro canhão de luz que escancara a história de Esaú, esclarecendo a interpretação correta para os erros do nosso amigo Esaú. Vejamos o texto em Hebreus capítulo 12, entre os versículos 14 e 17. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O texto aqui é muito revelador e ilumina as nossas mentes para uma compreensão mais profunda do caráter e do coração de Esaú. A família de Isaac e Rebeca sofreu duros golpes por erros de seus membros. E Esaú não é vítima nesse contexto. Pelo contrário, ele contribuiu para quebrar a relação de confiança e os vínculos familiares. Quer saber qual é a contribuição de Esaú? A receita de Esaú para provocar um desastre familiar é a seguinte: busque prazeres imediatos e negligencie valores espirituais. O versículo 16 do texto lido deixa um aviso para todos os cristãos. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual,
por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. O texto apresenta duas palavras negativas que podem ser associadas a Esaú: impuro e profano. A primeira palavra, impuro, também poderia ser traduzida por devasso, sensual, imoral ou fornicador. A igreja deve estar alerta contra este perfil de pessoa. Ela tem o potencial de destruir a si mesma e pode também corromper a igreja de Cristo. O indivíduo sensual valoriza excessivamente a busca do próprio prazer, a satisfação de seus instintos ou apetites. Ele é licencioso, entregando-se rapidamente aos prazeres carnais e pecaminosos. A pessoa profana é aquela que perdeu o respeito pelas coisas sagradas, ou é negligente com os valores espirituais. O profano despreza ou faz pouco caso daquilo que Deus considera um valor importante. O profano trata a religião com desprezo, não tem reverência pelo sagrado. Essas duas posturas, o imoral e o profano, podem ser encontradas no perfil de Esaú. Esaú foi licencioso, casando-se com mulheres cananeias, o que trouxe profunda tristeza ao coração de Isaque e de Rebeca. O seu pai Isaque foi muito cauteloso para não cair neste erro, mas Esaú não viu nisto problema algum. Encontrou mulheres atraentes entre as estrangeiras e rapidamente se envolveu. O que importava para Esaú era o seu prazer, a sua satisfação imediata. Para Esaú, o envolvimento com mulheres idólatras era uma questão pessoal. O importante era curtir os prazeres da vida. O que Deus pensava sobre o assunto não era coisa importante na vida espiritual de Esaú, e também não consultou os seus pais sobre esse assunto, para saber se a decisão de um casamento com mulheres pagãs seria aprovada por eles. Quando Esaú colocava em uma balança o prazer e o valor de uma ordem espiritual, preferia o prazer. Outro episódio ainda mais marcante foi quando, após uma caçada frustrada, Esaú retornou faminto para sua casa. O seu irmão Jacó preparava um jantar. Esaú tinha necessidade, estava com fome, estava com um apetite natural. Seu irmão lhe faz uma proposta indecente: trocar o seu direito de primogenitura por um prato de comida. O primogênito assumiria a liderança religiosa de sua família assim que o seu pai, o patriarca do clã, viesse a morrer. Mas, diante de seu apetite e diante do cansaço, Esaú imediatamente aceitou a proposta. Trocou um valor espiritual para satisfazer um apetite imediato. O Novo Testamento acusa Esaú de profano. Ele tratou algo que Deus considerava tão importante, a primogenitura, a liderança espiritual de sua família, por uma refeição. Ele estava com fome e ponto final. Os valores eternos e espirituais não tinham valor para ele naquele momento. Esaú ainda tentou mudar aquela situação e chegou a chorar, mas seu desprezo pelas coisas espirituais tornaram as suas lágrimas infrutíferas. O arrependimento de Esaú, na verdade, foi um remorso de perceber o que perdeu por causa da sua própria culpa, por causa dos próprios erros. Assim, ao valorizar os prazeres imediatos, sem se importar com os valores espirituais, Esaú colaborou para a desintegração e desunião de sua própria família. Ao trocar o direito de primogenitura por uma refeição, Esaú revelou a fraqueza do seu caráter e o seu desprezo pelas coisas de Deus. O cristão hoje não está imune a cometer o mesmo erro de Esaú. Nós também podemos, assim como Esaú, desprezar um valor espiritual ao buscar uma gratificação imediata. Podemos negligenciar o fato de que nascemos em uma família cristã, por exemplo. Podemos desonrar promessas que fizemos quando nos batizamos. Podemos tratar a ceia do Senhor com irreverência. Podemos, por exemplo, pecar sistematicamente, banalizando o perdão que a cruz de Cristo oferece a nós. A questão é: quanto cada um de nós valoriza as coisas de Deus mais do que as coisas do mundo? As coisas de Deus são eternas, as coisas do mundo são passageiras, são efêmeras. Todos os dias o cristão precisará fazer escolhas como a de Esaú. Valorizar aquilo que Deus valoriza
e considerar as coisas do mundo apenas como temporais, terrenas e passageiras. Se a busca do prazer e a satisfação dos apetites forem os aspectos mais importantes de nossas vidas, certamente pecaremos contra Deus e colocaremos as nossas famílias em risco. Assim vimos a receita de Esaú para provocar um desastre familiar. Busque satisfazer prazeres imediatos e negligencie valores espirituais. Esta combinação nos afasta de Deus e destrói famílias inteiras. Que esta fórmula destrutiva não reine em nossos corações. Vamos orar para que as nossas famílias estejam guardadas nas preciosas mãos de nosso Deus. Pai, nós te louvamos por esta mensagem e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós durante esses momentos difíceis, durante a quarentena, durante a pandemia. O Senhor tem preservado as nossas famílias e tem nos dado saúde. Mas também pedimos, Pai, que o Senhor dê a nós saúde espiritual. Que nós saibamos, ó Pai, a importância de nossas famílias, a importância de valorizarmos as coisas espirituais e não nos voltarmos, Senhor, para as coisas pecaminosas, ó Pai, que nos afastam da Tua presença. Que o Senhor preserve as nossas famílias, nos santifique em tudo, ó Pai, e nos dê força, Senhor, renovando, Pai, as forças em nós, para que possamos perseverar durante esta pandemia, ó Pai, e que possamos voltar mais fortes na Tua presença. Fortalece e abençoa a cada uma das famílias que estão ouvindo, Senhor, esta mensagem na manhã de hoje. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua vida, abençoe o seu trabalho. Se você gostou dessa mensagem e desejar compartilhar com outras pessoas de sua família, amigos, sinta-se confortável para encaminhá-la. Que Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.